eu sou a Karen, eu sou diretora da PJ Library para tudo que é português e espanhol. A maioria de vocês acho que já conhecem a PJ. Eu queria contar só um pouquinho, talvez de algumas coisas que vocês não conhecem. A gente tem parceria com a maioria das instituições e escolas que eu estou vendo aqui, e aquelas que a gente não tem ainda. A palavra importante é o ainda, porque a gente está forjando. Eu queria contar um pouquinho de como a PJ Library começou. Eu estou um pouco sem ar e sem voz, mas eu vou chegar até o final. O Harold Greenspan, que está hoje com 90, vai fazer 96 anos daqui a pouquinho. No ano 2000, ele foi em Pessah, na casa do filho e da nora, e as crianças receberam livros quando achavam a Afikoman. E ele achou isso muito curioso, criança ficar feliz quando ganha livro. Ele achou que criança só ficava feliz ganhando brinquedo. Ele perguntou para a nora, que é a Winnie, que hoje é a presidente da Harold Greenspan Foundation, por que as crianças gostam de livros judaicos. E ficou muito curioso, pediu para ela comprar um montão de livros. Ele leu, ele adorou, para crianças. E ele começou na cidade dele, de Agawam, que é ali, Western Massachusetts, distribuindo para 200 crianças os livros que ele comprou. A Federação Israelita daquela região achou que ali tinha poucos judeus. De repente, depois de alguns meses, a quantidade de crianças inscritas para receber os livros do Harold era maior do que a Federação achava que tinha de judeus naquela região. Então, isso faz 19 anos. A PJ Library está comemorando 19 anos. Eu vou para frente, depois eu volto para aquele. Hoje a gente está em mais de 40 países, em 7 línguas diferentes. A gente já distribuiu mais de 60 milhões de livros. Tem um post da PJ Library dos Estados Unidos que tem livro infantil, que geralmente tem essa grossura, empilhado, dá mais alto que a Torre Eiffel. E a gente hoje distribui 650 mil livros por mês, quer dizer, no mundo inteiro. A gente quer estar em todas as casas de todos os judeus com crianças. Nos Estados Unidos, de 0 a 8 anos, na América Latina, de 3 a 8. Então, todo mundo que quiser se inscrever, pode se inscrever. A gente faz parcerias com todo mundo. Tenho como voltar um? Aqui. Eu estava uma vez falando com uma doadora, e ela estava sentada na casa da mãe dela, que era já uma senhora de idade, e esse era o fundo. Eu falei, você colocou uma tela, né, um protetor de tela? Ela falou assim, não, isso é a casa da minha mãe. Então, eu pedi para ela tirar uma foto e me mandar, porque a gente sabe que esse é o sonho. A gente quer que todas as casas de todos os nossos judeus pelo mundo sejam cheios de livros, e cada um tem uma biblioteca em casa, que é o sonho do Harold. Então, a criança inscrita na PJ Library, no final de 6 anos de PJ Library, tem 50 livros judaicos em casa. Eu faço assim porque são livros infantis, né? Então, é pouquinho, mas são 50 livros. A gente quer que isso seja o começo de uma vontade de ter uma coleção inteira. O Harold queria, na verdade, que a PJ Library fosse o maior programa de educação judaica do mundo, e é o que a gente é hoje. Mas, para ser familiar, a gente tem que envolver a família inteira. Então, se eu mando para vocês, adultos, um livro judaico, vocês vão falar assim, quem você pensa que é para ficar me mandando livro? Eu escolho meus livros sozinha, eu não preciso de alguém me mandando. Agora, se eu mando para o seu filho ou para a sua filha, e seu filho ou sua filha chega e fala assim, mamãe, lê, você vai ler. Então, a gente acaba envolvendo os pais e as mães, avós e vós, porque a gente manda para as crianças e a gente envolve a família inteira. E eu sei que as escolas aqui fazem um esforço enorme para envolver as famílias, para trazer as famílias. Então, por isso que a gente acredita em parceria, porque todo mundo quer chegar nas famílias e ter mais gente envolvida. Hoje, a gente está em português e espanhol. 7.700 crianças recebem os livros em português e espanhol, em 16 países, e a gente tem mais de 240 títulos. A gente manda 24 livros por mês, novos. 24 livros por ano, desculpa. A gente repete os livros depois de 4, 5 anos, assim, os melhores títulos, os livros que mais gostaram, a gente repete. Então, hoje a gente está nos 240 títulos.
Os meses de distribuição dependem do hemisfério norte e sul. A gente tem esse problema em português e espanhol. Vocês conseguem, não sei se dá para ver a diferença aqui das cores, mas as férias no hemisfério norte e no hemisfério sul são diferentes. Então, para a gente que está no hemisfério sul, a gente distribui março, abril, maio, junho, e depois setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí todo mundo pergunta, mas por que a gente não distribui em agosto? Porque agosto, o hemisfério norte está de férias, a gente não consegue. E o hemisfério norte briga com a gente, por que a gente não distribui em fevereiro, que sempre tem Purim, outras coisas? Porque daí a gente está de férias. Então, a gente tem que agradar, impossível agradar todo mundo, a gente tem que tentar o melhor que a gente pode. Por isso que a gente tem esse calendário um pouco diferente. A gente escolhe os nossos livros da Sifriat Pijama, em Israel, ou da PJ Library, nos Estados Unidos. E a gente tem uma comissão de seleção de livros que tem pessoas do México, do Brasil, da Argentina e do Uruguai, entre educadores, educadoras, rabinos, rabinas, ashkenazis, sefaradi, ortodoxos, liberais, justamente para tentar trazer a maior pluralidade para os livros. Aqui no Brasil, a gente tem a Mari, que é uma das nossas pessoas que está envolvida na comissão de livros. A gente também tem tradutores envolvidos, porque, às vezes, alguns livros são impossíveis de traduzir, né, que vai perder totalmente o sentido se a gente traduzir. Depois que a gente seleciona os livros, a gente tem que selecionar 24 livros, 8 para cada idade. A gente sempre pensa se a história é relevante para as crianças, se as ilustrações são atrativas, se a história está conectada de alguma forma ao judaísmo, que acho que o Gabriel falou aqui antes de valores universais, mas a gente tenta colocar os valores, tem um nome, esses valores no judaísmo. Então, a gente tem que trazer esse valor para dentro da comunidade judaica. Se o livro é educativo, tanto no ambiente escolar quanto em casa, e, finalmente, se as pessoas recomendam o livro para a PJ Library. E aí entra o Espelhos e Janelas, que eu vou falar bem rapidinho. A Rudine Bishop, ela não foi ela que cunhou, mas ela que desenvolveu essa ideia que os livros são tanto um espelho quanto uma janela para o leitor. E, traduzindo isso para a PJ Library, eu vou falar que uma janela é quando a gente traz um livro, por exemplo, sobre a tradição etíope. Aqui ninguém tem a tradição etíope como uma tradição da sua casa. Olhando em volta aqui, nenhum de nós temos a tradição etíope de casa, que, por exemplo, em Pessah, eles quebravam os pratos. Tenho certeza que, se alguma criança na casa de vocês quebrar os seus pratos de Pessah, vocês vão ter um treco do coração, assim como eu teria os meus pratos de Pessah. Agora, isso é uma tradição judaica. A gente tem que abrir essa janela e mostrar para essas crianças que essa tradição existe e que faz parte da nossa cultura. Porque a ideia de tirar o hametz de casa é a mesma, para eles ou para a gente. Talvez a forma é diferente. Então, isso seria uma janela. E um espelho, porque as crianças têm que se ver no livro. Se a maioria dos livros elas não conseguem se imaginar sendo um dos personagens, elas também perdem o interesse. Então, elas têm que imaginar que puxa, podia ser eu essa criança do livro. Puxa, podia ser eu, esse menino, essa menina, essa família tem a minha cara. Então, tem um livro que foi alguns anos atrás, de Pessah, o Seder de Raquela, que a família chama Rivera. E é uma mãe americana que mandou essa mensagem falando: minha família nunca se sentiu tão vista. Foi no Twitter, ainda era Twitter, tá bom? Era ainda 2022. Então, era Twitter. Nunca se sentiu tão vista, porque ela nunca, sabe, de repente é uma família do livro que chama Rivera e essa família se sentiu absolutamente incluída. E esse livro que foi do ano passado, que é aquele livro Crescendo, também a gente recebeu de uma família que é um casamento misto, falando, puxa, essa mesa de Shabbat parece a mesa de Shabbat da minha família. É isso que a gente quer, é isso que a gente gostaria de que os nossos leitores e leitoras, as famílias que recebem PJ Library se sintam. Eu vou falar super rapidinho, porque está acabando meu tempo. A gente procura, nos livros, valores judaicos, ciclos de vida judaicos, e narrativas judaicas. Esses são os principais temas
dos nossos livros. Obviamente, isso aqui é muito mais longo, que eu não vou entrar nesse... Depois eu mando para vocês o slide. Vou pular para frente. A gente tem todos os livros no nosso Airtable. Tem uma lista de livros com todas as... Desculpa, está em espanhol essa, mas aqui em cima tem livros em português, livros em espanhol. Deixa eu ver. Não consigo chegar lá em cima. Ali em cima. Que vocês podem fazer filtros por qual RAG, por qual tema que vocês estão buscando. E vocês podem procurar o livro. Vocês podem abrir o post com o RAG ou com o livro e baixar ele para vocês, todas as imagens. Se vocês entrarem no QR Code, vocês acessam essa tabela inteira para vocês repostarem, mandarem para as famílias, olha, esse é o livro que está chegando agora, eu saio da frente. Então, eu vou mandar para vocês também todo esse material. E, por último, a gente tem, uma vez por mês, um encontro com todo mundo que fala português e espanhol, online, para compartilhar as melhores práticas e aprender junto como usar os livros. Então, essa é a nossa primeira reunião aqui na conferência. E depois, março a junho, a gente tem nossas próximas reuniões, que a gente apresenta os livros, e a gente apresenta o material, e a gente oferece capacitação e troca entre os educadores envolvidos com a PJ. No Brasil, 9. Obrigada, gente. Senão não tem mais tempo.